Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você sabe que o programa é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que é distribuída aqui no Acre e é produzida em nosso estado, obedecendo rígidos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Gente, eu estou batendo um papo com o secretário de Estado de Comunicação, o jornalista Leonildo Rosas, sobre o tema, o veto da Presidência da República, através do vice-presidente Michel Temer, como está publicado no Diário Oficial da União, ao projeto, a lei que instituiu o retorno do antigo horário, ou seja, 2 horas de diferença para Brasília no horário normal e 3 horas durante o horário de verão. Leonildo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. Você acha que esta decisão da Presidência da República, o veto publicado no Diário Oficial da União, trará para o governo do Estado, para a Frente Popular, obviamente nós já estamos debatendo eleições aqui, dividendos políticos, um ônus político, um desgaste político? Você acha que isso pode acontecer ou, obviamente, a população saberá separar as duas coisas? Qual a tua opinião sobre isso? Alain, eu acho que a decisão do presidente nacional do PMDB, Michel Temer, ela coloca as coisas no trilho da verdade, no trilho da democracia. Eu acho que essa decisão, ela tira uma bandeira da politização da oposição de dizer que era a Frente Popular, que era o PT, que era o governador Tião Viana, que não queria que isso acontecesse. Essa foi uma decisão calçada em termos técnicos, como foi colocado aqui, uma vez que a população do Amazonas e do Pará não foi ouvida também. Eu acho, Alain, que essa questão do fuso horário é um assunto que está superado e quem quiser discutir novamente, que apresente os seus projetos. O governador Tião Viana, ele não está muito preocupado com a questão do fuso horário, porque está preocupado em trabalhar e trabalhar muito. Só para você ter noção, Alain, até ontem, quando ele foi em Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, o governador Tião Viana completou 100 viagens ao interior do Acre. Ou seja, em um ano, nunca um governador viajou tanto. Hoje, com horário ou sem horário, nós temos pela primeira vez na história do Acre, na primeira vez na história do nosso estado, que vai fazer 50 anos o ano que vem como estado, o Acre integrado de ponta a ponta. Isso independente do horário, do hora mais ou do hora menos. O governo do estado do Acre, a partir da semana que vem, essa semana, o governador vai conseguir o número invejável de integrar para a população 4.200 casas, ou seja, o maior programa habitacional da história do Acre. O governo, com horário ou sem horário, ele construiu quase 1.000 tanques para a piscicultura somente este ano. A meta é chegar a 5.000. Mais de 1.000 pequenos negócios. Ou seja, o governo está trabalhando. O governo está trabalhando e está focado em ocupar muito bem cada hora, cada minuto do seu desempenho. Eu acho que a oposição, nossos adversários, eles têm que construir um projeto para o Acre, construir um caminho alternativo para o Acre, para a população, em vez de ficar discutindo se é melhor voltar ou melhor ir em horário, discutir o seguinte: esse projeto da Frente Popular não está dando certo. Nós temos um projeto melhor e vamos seguir esse projeto melhor. Eu acho que está na hora do Acre pensar desse jeito. Eu vejo, por exemplo, alguns colegas jornalistas, você mesmo tem uma bela revista, tem uma alternativa fora daqui, é um empreendedor. E o Acre está no momento de dar o salto de qualidade. Nós agora, se Deus quiser, até o final do ano também, vamos ter a primeira zona de processamento de exportação do país. Ou seja, alfandegado. Então, o Acre está dando certo, com horário ou sem horário. Vamos ler aqui algumas outras participações de internautas sobre o tema. A Ione Soares de Carvalho, o seguinte: a política partidária é mesmo um jogo, onde cada um está preocupado em defender seus interesses. Errou Tião Viana quando fez o projeto de mudança do horário sem consultar o povo, e errou ainda mais Flaviano Melo quando redigiu o projeto para retornar ao antigo horário, pois a lei não permite a apreciação individualizada das alterações propostas face às realidades locais de cada um dos estados afetados. Enquanto isso, o povo é violentado nos seus direitos. Bonita aqui, a Ione, inclusive, muito bem inteirada dos temas, uma opinião dela, mas muito bem inteirada sobre o tema. Vou ler mais um aqui, Léo, para a gente fazer a participação do nosso entrevistado. Aqui, a Mauriane Costa, ela diz o seguinte: sabe o que podemos ver com o veto da nossa presidente? Que a escolha do povo de nada serve, que a democracia não tem valor,
mesmo que eu seja a favor com o nosso novo horário, o povo escolheu voltar ao antigo. Poxa, a presidente poderia considerar a opinião dos eleitores dela, que a escolheu como presidente e também escolheu voltar ao antigo horário. Só é a minha opinião, opinião da Mauriane Costa. Você vê aqui que são pessoas inteiradas, que leem. O Acriano é muito inteirado, eu queria parabenizar os internautas que participaram de forma brilhante aqui do debate e estão chegando várias participações aqui. Mas, Léo, a presidente Dilma foi muito mal votada no Acre. E isso tem sido explorado politicamente ainda hoje por parte da oposição por conta da pífia votação da presidente Dilma aqui. Ela ficou tecnicamente empatada com Marina e levou uma lavada tanto no primeiro quanto no segundo turno. A pergunta é, haveria alguma, enfim, retaliação da presidente diante do resultado pífio? Algumas pessoas questionaram isso e eu vou colocar essa pergunta para você, obviamente, que é uma pergunta que é uma especulação, mas obviamente que você, como jornalista inteligente que é, também tem ouvido esse tipo de especulação por aí. Haveria uma retaliação da presidente Dilma por conta do resultado pífio das eleições aqui no Acre, Léo? Alan, só fazendo um parênteses, essa rede social, essa interação com a internet é algo magnífico, né? Fantástico. É a nova forma de comunicar. E quando eu vinha para cá agora há pouco, eu no Twitter, o governador Tião Viana é frequentador assíduo do Twitter, tem quase 10 mil seguidores, e ele colocou uma informação que eu acho que responde. Ele estava acabando de sair de uma audiência no Ministério do Trabalho e a presidenta Dilma tinha autorizado a liberação de 2 milhões de reais para a economia solidária aqui no Acre. A presidenta Dilma, assim como o ex-presidente Lula, tem um carinho especial pelo Acre, né? Como é que nós tem alguma retaliação de uma mulher que, em plena crise que o Brasil e que o mundo está vivendo, o Brasil nem tanto, libera quase 400 milhões de reais para a construção da BR-364, para que o governador Tião Viana possa integrar o Acre de ponta a ponta. Todas as iniciativas que o governador Tião Viana vai a Brasília têm uma acolhida. Recentemente aqui teve um colega, o doutor Fábio, lá do Cuidando dos Seus Olhos, ele fez uma brincadeira em relação a mim e ao deputado Eduardo Farias. Aliás, vocês estão lançando um partido político? Exatamente. Partido da Visão? Exatamente. E esse dia, na verdade, eu fui também lá, fui um dos consultados, e hoje estou conseguindo ler sem precisar de óculos. São quase 25 mil pessoas cirurgiadas lá. Verdade. Graças ao quê? Graças à compreensão, à atenção que a presidenta Dilma Rousseff tem para com o Acre e para com os acreanos. Ou seja, a sua resposta e as especulações elas não procedem. Elas não procedem porque se a pessoa retaliar, manda dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança e para algo importante, todo mundo quer ser retaliado dessa forma. Dessa maneira, verdade. O Léo, uma coisa que ficou bem clara nessa última pesquisa, a Tribuna Data Control para a Prefeitura de Rio Branco, foi que quase 50% das pessoas entrevistadas avaliam a necessidade de mudança na Prefeitura de Rio Branco. Deram uma ampla vantagem de 46% ao pré-candidato do PSDB, Tião Bocalon. Enquanto que o pré-candidato do PT, ainda não escolhido, mas um dos favoritos nessa disputa interna, Marcos Alexandre, obteve 11,1%. Como é que o governo, como é que a assessoria de comunicação recebeu esses números? E por que cargas d'água perpétua não está nessa pesquisa? Claro que você não contratou a pesquisa, Léo, mas foi muito estranho isso, não? Bem, a estranheza, Alan, você tem que perguntar para quem contratou. Para quem contratou. Mas você não achou estranho também? Para quem contratou. Mas você não achou estranho também? Eu acho que quem tem que achar estranho são quem é membro de partidos políticos, né? Eu, apesar de ter bastante afinidade com a Frente Popular, não fui convidado ainda para me filiar a nenhum partido, eu não tenho filiação partidária, mas eu entendo que é o resultado natural, né? O pré-candidato tucano, Tião Bocalon, ele não está com 2 anos que saiu numa eleição com uma votação bastante expressiva. Está 1 ano só. Ou seja, ele está em campanha aberta. Foi candidato a prefeito há 3 anos. Ou seja, tem toda uma memória eleitoral. Uma memória eleitoral que vai ser bastante lembrada. Agora você não pode desconsiderar os 9% do ex-deputado Fernando Melo, nem os 11% do Marcos Alexandre, que nem se lançou candidato ainda, não tem apoio. Se você pegar a pesquisa, você também há de
de analisar que 42% daquelas pessoas que foram entrevistadas dizem que votariam num candidato apoiado pelo governador João Viana. Ou seja, pesquisa é muito o raio-x daquele momento. Sem dúvida. Você não pode esquecer que na véspera da eleição para governador, o governador João Viana, então senador e candidato, ele tinha uma vantagem, uma folga considerável em relação ao Tião Bocalon. Verdade. No entanto, quando as urnas foram abertas, foi pouco mais de 1% que o governador Tião Viana foi eleito. Pesquisa, ela serve apenas para você ter um raio-x, ter uma análise daquele Como momento. se diz, treino é treino, jogo é jogo. Mas o próprio candidato, o pré-candidato Tião Bocalon, ele primeiro tem que começar a se preocupar com a perda de apoio que ele tem. Porque a população não vai conseguir compreender como é que ele, que tinha apoio lá atrás, do Flaviano Melo, do Petecão e de outros expoentes da oposição, de repente, em menos de um ano, perdeu esse apoio. Eles não estão conseguindo conversar nem entre eles. Aqui na Frente Popular, eu acho que dificilmente haverá uma ruptura entre PT e PCdoB, porque são partidos que eles debatem, vão do diálogo, mas eles entendem que quando os interesses maiores do Estado e da população estão em jogo, eles se unem. Eu conversei com a deputada Perpétua Almeida e ela me disse o seguinte: Alain, eu estranho a minha ausência nessa pesquisa e estranho que isso tenha acontecido neste momento. A deputada ficou muito chateada com o fato, isso já é notório. E eu queria te perguntar, Léo, você como um homem inteirado, inteligente que é, as relações estão muito estremecidas entre o PT e o PCdoB? Eu acho que pelo contrário, as relações são as melhores, porque eu fui na plenária do PT no sábado, as lideranças, quase o conjunto das lideranças do PCdoB estava lá. O líder do governo, Moisés Diniz, deu um discurso muito bonito, muito para cima, reafirmando a unidade da Frente Popular. A Frente Popular, Alain, ela só é forte exatamente porque, ao contrário da oposição, há um projeto que unifica. Um projeto de Estado, um projeto de governo e um projeto, Alain, aí eu ouso dizer, assim, mesmo não sendo filiado a partido político nenhum, que eu sou filiado ao Partido do Acre, que a Frente Popular... Já ganhou a eleição esse homem, Partido do Acre. A Frente Popular, ela fez bem ao Estado do Acre, ela faz bem e pode fazer muito mais ainda, desde que se mantenha unida, se mantenha no mesmo propósito, da unidade. Mas desde você... que não discuta candidatura, Perfeito. Se discuta um projeto para o Estado. Você, portanto, desconsidera ou não apoiaria duas candidaturas da Frente Popular, uma do PT e uma do PCdoB? Você acha que isso prejudicaria a Frente Popular nas eleições do ano que vem? Eu acho que esse é um assunto que não pode nem ser aventado, porque, primeiro, o PT não lançou um candidato ainda oficialmente, né? Há um processo de discussão interna entre os partidos. E eu, pelo que eu conheço um pouco da política, aí vem a análise da política que eu acompanho há muito tempo, que é a política do Acre. Pelo que eu conheço, a Frente Popular, ela aqui em Rio Branco, ela vai marchar unida, unificada, seja a candidatura da Perpétua, seja a candidatura do companheiro Marcos Alexandre, seja a candidatura do deputado Cibá Machado, ou seja uma candidatura, também tem a candidatura do deputado Hebe Machado, que colocou, já se posicionou. Ou seja, haverá o consenso, haverá a conversa e a Frente Popular, com certeza, pelo que eu tenho ouvido das lideranças políticas, liderança do PCdoB, liderança do PSB, liderança dos partidos pequenos considerados menores, liderança do PT, a luta, o acordo será para que pela unidade. Gente, eu conversei aqui com o secretário de Estado de Comunicação, o jornalista Leonildo Rosas, lembrando que este tema do fuso horário não se esgota, embora o senador Petecão, o deputado Flaviano Melo digam que vão buscar o veto, derrubar o veto no Congresso, no Senado, na Câmara, enfim, ainda se pode propor, mesmo que o veto da presidência da República não seja derrubado, no Senado ou na Câmara se pode propor uma nova lei. E isso daí pode render pano para manga para mais 2, 4, 6, 8 anos. Então, o tema não está esgotado, mas o que prevalece é o veto da presidência da República até o momento. E nós vamos ter, então, pelo menos mais 1 ano ou 2 com o mesmo horário atual de 1 hora de diferença com relação a Brasília, contrariando uns e agradando aos demais. A você que nos acompanhou nesse debate, muito obrigado. Léo, muito obrigado
pela tua vinda ao programa. Foi um prazer para mim bater um papo contigo, rapaz. Obrigado também, Alan. E eu digo o seguinte, vai ter muitas horas de debate. Sim, sem dúvida. E espera-se que quem fizer a próxima lei, faça a lei da forma correta. O projeto de lei não faça equivocadamente e procure ouvir as populações que são atingidas. Muito obrigado, Leonildo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.